Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mozart, fundador e diretor de marketing da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é a geração de valor agregado a marcas sustentáveis. E para a gente começar esse bate-papo, a gente está com uma pessoa muito especial aqui do lado que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, e o grande lance é que o marketing, gente, perdeu a graça. Ele, com certeza agora, ele deixou de ser interessante, e eu estava até lendo um livro recentemente que é o Storynomics, que é bem conhecido, né, da galera que é de marketing digital, e assim, todos os jovens, todo mundo está fugindo dessa imensidão de propagandas, o excesso de propaganda no YouTube, no Instagram, na rede social. Inclusive, a gente tem uma popularização dos ad blockers, né, que são essas ferramentas para proibir propaganda em todo lugar. E, gente, o que aconteceu com o marketing digital? E eu vou te falar, os CEOs eles estão acreditando que esse marketing flopado, trazendo influenciadores digitais para trazer alguma autoridade, vai ter algum resultado. Mas eu vou falar para vocês, não está dando certo, ninguém está aguentando mais esse excesso de propagandas. E, gente, marketing é sobre autoridade e propósito. Ninguém aguenta mais você se fingir de verde e muito mais fingir que você se importa. Então hoje a gente está aqui com o Bernardo, que é fundador da Aquatis, para falar desse tema que é tão importante em uma startup que tem um modelo de negócio tão inovador e ele traz esse norte para os seus negócios, propósito, tá? Inclusive a gente tem uma história em comum, a gente nasceu inclusive no mesmo ano. Então, Bernardo, seja bem-vindo aqui ao podcast da B4, me fala um pouquinho sobre você. Pô, Mozart, obrigado pelo convite, né? Me apresentando primeiramente, meu nome é Bernardo. Sim, a Aquatis nasceu praticamente ali, né, no mesmo mês que a B4, né? Eu sou um dos três fundadores, não teria feito nada sem meus sócios Felipe e Pedro. A gente é a primeira marca de água grátis do Brasil, com uma solução completamente diferente, né, para o que a gente entende como marketing tradicional. E ao longo dessa conversa aqui com meu querido amigo Mozart, a gente vai explicar um pouco mais o nosso modelo de atuação, nossas soluções e como é que a gente foge desse mar vermelho que a gente encontra hoje no mundo da propaganda, da publicidade. Não, perfeito. Obrigadão, viu, Bernardo? E olha, o mais interessante, inclusive a gente teve que escrever uma matéria recentemente no portal da B4, que é o portal de imprensa da Bolsa, sobre, gente, sustentabilidade dá lucro. E funciona, e pode fazer muito sentido dentro do seu modelo de negócio. Então, essa conexão que muitas vezes não parece que é óbvia na maioria dos modelos de negócio, Bernardo, e vocês têm uma coisa em comum, né? Quando a gente vai, por exemplo, num corredor de supermercado e a gente vê a prateleira, né, com águas ali, são todas iguais. Não tem graça nenhuma, não tem diferenciação nenhuma. E aí, o mais interessante é que a TIS ela conseguiu enxergar uma forma de transformar um produto tão comum numa ferramenta poderosa de marketing, né, Bernardo? Não, claro, até começando pela segunda parte da sua pergunta, eu diria que quando você anda no supermercado, o que você mais vê hoje são embalagens de plástico, né, transparentes, né? O mercado de água ele é dominado por esse tipo de produto, é uma coisa que está estabelecida aqui no Brasil. Existem outras soluções, como a gente tem aqui as latinhas, né? Eu trouxe algumas das nossas que a gente faz para os nossos clientes, as latinhas e as garrafinhas Tetra Pak, mas elas ainda não são aplicadas em massa no mercado de água. Você já consegue ver isso no mercado de suco, né? Já até Tetra Pak já é uma embalagem comum, né? As latas também, cervejas, refrigerantes. A gente está agora tentando introduzir esse modelo ao mercado de água. Só que a gente é, no fim, uma agência de publicidade. A gente não trabalha exatamente com a venda de água, Sim. então a minha preocupação não é a gôndola do supermercado, ela é uma base para entender como funciona o mercado. Só que o que a gente entendeu, né, e o que é a Aquatiz, o nosso modelo de fazer propaganda, ele vai muito mais além do produto e da sustentabilidade que esse produto traz, porque, de novo, né, a gente não está falando de garrafas de plástico, a gente está falando de alumínio e papel cartonado, né, então a gente já tem a bandeira, né, da redução do uso de plástico, mas é uma questão de experiência também, né, porque como você mesmo abordou no começo da conversa, o marketing ele está cada vez mais sendo inserido na nossa vida, né, as propagandas, de uma forma que a gente não quer. Então, dando exemplo de plataformas de streaming, né, qualquer uma delas, o YouTube, Prime Video, todas essas plataformas hoje, você paga mais para não ter propaganda, eles colocam o seu plano num plano com propaganda no meio do filme, você tem que assistir um vídeo de 40 segundos e aí você tem que pagar mais para não fazer isso, e aí você está mexendo no Instagram, tem lá uma propaganda patrocinada, às vezes você está vendo um vídeo no YouTube, você tem a propaganda do YouTube, você tem a propaganda do YouTuber, então é uma coisa que é massiva,
é praticamente obrigatória, porque às vezes a pessoa quer consumir aquele conteúdo, quer fazer aquilo, e ela precisa passar por essa barreira antes. Então o que a Coatis faz é completamente diferente, né? A gente trabalha com experiência, eu vou te entregar um produto do meu cliente, você pode ou não conversar com a nossa equipe para entender um pouco mais da campanha, do produto, só que ele é uma água, né? Todo mundo toma água numa embalagem sustentável e essa é a forma que a gente quer, né? Que os nossos clientes querem se comunicar com o consumidor final, trazendo para eles uma experiência na forma de uma garrafa de água, de um bem consumível, um bem que vai fazer bem para o meio ambiente também e trazer essa pauta da sustentabilidade atrelada a esse modelo de comunicação mais sutil. Não, perfeito, Bernardo. Eu acredito muito sobre essa conexão, né? Como você comentou bem sobre história e sobre experiência. E quando a gente fala sobre marketing sustentável, muitas pessoas têm a dificuldade de como é que a gente vai conectar isso com o meu modelo de negócio, até porque tem muitos modelos que a conexão é óbvia, e tem Sim. outros que é um pouco mais difícil. E o grande lance é você criar essa história, essa conexão. Aqui na B4, por exemplo, quando você olha os projetos que estão aqui, eles são projetos vivos, eles não são apenas papéis frios de crédito de carbono. Então, quando você olha que tem um projeto chamado Araceíba, que é um projeto que vem do nome Tupi, que ele está num bioma amazônico, e que o grande lance desse projeto, além de proteger as matas ali em volta e ter um impacto junto com a comunidade, o símbolo desse projeto é o tucano do bico verde. E esse animal, imagina você trazer essa conexão para uma campanha que você vai fazer de marketing. Olha, a minha marca X, agora ela contribui para a comunidade ribeirinha, que ela está ali junto com o bioma, ajudando a floresta, e você estampa esse animal na garrafa, na sua latinha, na sua campanha, né? Então essa é uma forma de você conectar e trazer um pouco mais de história, de simbologismo, né? A gente fala até brincando que o que converte mais, né, Bernardo? A gente ajuda várias pessoas no bioma amazônico ou conhece a história da Priscila, que ela é moradora da comunidade e conseguiu ter acesso à água por causa dessa campanha sustentável. E aproveitando esse gancho, acho que uma particularidade muito especial da Aquatis é que ela tem uma parceria com ONGs que vão dar ainda mais impacto sustentável para as campanhas que vocês trabalham, né? Então, uma dessas ONGs é a Água é Vida, né? Que é a antiga What is Life, e ela integra história, propósito e ação sustentável. Então me conta um pouquinho, Bernardo, como funciona essa parceria, né, tanto da campanha e para o impacto que vocês trazem na distribuição de água também, né? Claro. Isso aí acho que volta um pouco até para o começo, para os primórdios da Aquatis, né? Porque quando a gente sentou, como eu contei no começo, né? Isso aqui eu montei com a ajuda dos meus sócios, eu nunca teria feito nada sozinho, a gente montou tudo junto. A gente sentou e falou, tá bom, a Aquatis é isso, né? Já é uma, uma agência que vai promover publicidade de uma forma diferente, então a gente já vai estar ali na própria campanha fazendo uma ação social, distribuindo água para as pessoas, a gente não nega água para ninguém, né? E além disso, a gente vai estar introduzindo uma embalagem mais sustentável no mercado, que já era, na nossa visão, algo muito bom. Mas a gente parou para se tocar que a gente está em São Paulo, a gente atua muito em capitais, e o Brasil tem um problema muito sério de saneamento básico, de acesso à água potável, e isso a gente não vê aqui, né? Isso está no interior, no sertão, isso está nos confins do Brasil. E muitas vezes essas comunidades, né, que não têm acesso à água potável, que não têm acesso a praticamente nada, não tem como você enviar um caminhão-pipa para lá, não tem como você levar água de uma maneira fácil, porque elas são Sim. remotas. Então o que a gente faz é, junto com a parceria com a Água é Vida, e agora a gente está também planejando outros projetos, a gente trabalha numa forma de levar água para essas pessoas, né? Água potável. Não na forma dessa embalagem daqui, até pelo custo, porque o nosso objetivo aqui não é fornecer água personalizada do cliente, nem o objetivo do cliente é esse. Né? O objetivo do cliente é realmente ajudar na ponta os nossos grandes parceiros. Então a gente trabalha com essa ONG, a Água é Vida, que eles trazem filtros e aí cada filtro tem a sua função, tem filtro individual, filtro para a cidade, filtro para a família, e eles fazem todo o estudo do que é necessário para cada comunidade, a gente, e com a nossa doação, né, de parte do nosso faturamento, eles conseguem, né, levar esses filtros para essas comunidades, e aí essas pessoas têm acesso à água potável com o rio que tem ali perto, alguma coisa assim, sem a necessidade de um grande investimento para trazer, por exemplo, um caminhão-pipa. Então a gente conseguiu amarrar esse projeto de distribuir água de graça para as pessoas
na rua, nas ativações e também levar um pouco disso para quem mais precisa. Não, perfeito, Bernardo. Isso também é bem importante, porque eu vou entrar agora numa sessão que eu vou falar assim, que é um alerta para as empresas, que é como é que a gente vai dar transparência para essas ações sustentáveis, né, Bernardo? E até recentemente aqui num último episódio, o Carlos da Carbonmatch, que é uma auditoria homologada na B4, ele comentou sobre isso, né? Como que a gente vai evitar que esse grande greenwashing, que é similidade verde, fingir que é sustentável, que está acontecendo de forma quase que institucionalizada aqui no Brasil, basicamente, tá? E aí eu falo, o primeiro passo, gente, é que você, inclusive aqui na Bolsa, na B4, você pode começar com um ciclo de ação climática. A gente tem 4 passos que a gente fala que tem que ser fácil, sustentabilidade tem que ser fácil. Então o primeiro passo é, gente, quanto que a sua empresa está poluindo? Qual que é a sua pegada de carbono? Se você já sabe, perfeito, você vai incluir no ciclo de auditorias e maravilhoso. Se você não sabe, a B4 ela tem uma ferramenta que é o Agente do Clima, que é a nossa inteligência artificial para realizar esse diagnóstico de inventário. Isso não substitui a auditoria, mas já te dá um norte muito interessante para você entender qual é a sua pegada de carbono. E a partir disso você começa esse ciclo. Primeiro passo, feito, qual é a sua pegada de carbono. Segundo passo, qual é o seu plano de sustentabilidade. Aqui algumas empresas podem se perder, tá, Bernardo? Porque ainda mais multinacionais e grandes empresas, que ela tem um impacto muito grande, não precisa nem entrar nessa seara, né, Bernardo? Mas uma vez que você entendeu que você pode dar o primeiro passo, nem que seja compensar 1% da sua pegada de carbono, que esse é o passo 3, você começa a criar o que a gente chama aqui na B4 de projeto de ação climática. Não se trata de papéis frios de crédito de carbono, se trata de projetos vivos e de parceiros como a Aquatis, onde você pode começar uma campanha, seja, por exemplo, educando seus parceiros, conscientizando sobre sustentabilidade. Esse passo funciona e pode muito bem ser incluído, seja em relatórios de sustentabilidade. Inclusive, eu peço para você aí, empresário, olhar o seu contador, que isso vai ser bem importante para você. Mesmo seja conectando, por exemplo, o certificado de ação climática. Uma vez que você compensa aqui na B4, eu vou deixar depois aqui na edição a imagem do certificado, e você vai ter, por exemplo, o seu nome, a sua empresa e o projeto que você está impactando. Eu falei aqui no começo, por exemplo, do Araceíba, né, que é o tucano do bico verde. Inclusive, a Aquatiz ela chegou a iniciar esse processo, então em breve ela vai dar publicidade para isso. E aí, Bernardo, olha que interessante, né? Você comentou sobre as garrafinhas, sobre as latinhas, e como que você enxerga que agora que a gente vai ter um pouco mais de materialidade, estamos falando de um projeto que existe, que está funcionando, está tendo manutenção, está protegendo florestas, que esse é um exemplo do Araceíba, e esse patrocinador ele poderia muito bem começar a sua jornada de sustentabilidade, compensar, colocar aqui o certificado de ação climática dele e falar, gente, eu comecei, eu dei o primeiro passo, e você também pode fazer isso. Então, me fala um pouquinho como é que você enxerga, inclusive, essa relação, né, Bernardo? Eu sei que na Aquatiz ela tem esse trabalho bem legal, né, de colocar um QR Code, colocar a mensagem do seu cliente, e até conectar, né, em áreas interessantes, né? Então, vamos colocar que o meu público hoje está aqui na Avenida Paulista, está na Santa Cecília, e eu posso conectar e mostrar, olha, eu sou uma marca sustentável, que muitas vezes as empresas nem sabem, né, os consumidores, que eles são sustentáveis, né? Então, sobre essa questão do QR Code, de como você dá exposição para a campanha, a gente tem o trabalho da Aquatis, que é fazer a distribuição, fazer todas as postagens na internet, trabalhar a narrativa com o nosso cliente. Agora, a montagem da garrafa, isso é realmente total de liberdade do cliente. Então, o QR Code, ele pode levar para o site dele, pode levar para o produto que ele está querendo fazer a promoção, ou pode até levar também para uma área de sustentabilidade da empresa. Eu tenho clientes, por exemplo, como a Sangoban, que sempre viram muito valor nessa questão da sustentabilidade, eles sempre colocam isso na garrafa. Então, o QR Code de uma das garrafas dele leva para uma área do site que é só de sustentabilidade, tem um texto na garrafa falando sobre a ação, a doação, né, que também faz parte da ação. Então, a gente tem clientes que são muito preocupados com isso, né, não só com a sustentabilidade do produto, da ação, com a divulgação disso, mas também como mostrar que, além da nossa campanha, além da doação, eles também têm todo um programa de sustentabilidade, e isso você consegue fazer junto com a gente, colocando um QR Code ou até utilizando um dos lados da sua garrafa para escrever um pouquinho sobre a campanha. Muitas vezes, Bernardo, a gente fala que a empresa ela pode ser super sustentável, pode ter um programa de sustentabilidade e o seu cliente não sabe o quanto ela é sustentável.
Um dos caminhos aqui que a gente tem aqui na B4, que a gente tem esse ciclo de ação climática, é fazer essa primeira campanha que é sobre uma pesquisa de o quanto os seus clientes sabem que vocês são sustentáveis. Eu acredito muito, ainda mais no Brasil agora, que eu acho que a gente está numa curva, né, Bernardo, de as pessoas estão começando a se importar cada vez mais com sustentabilidade. Existe uma curva que está acontecendo, seja por um desastre ambiental, seja por um impacto que uma empresa está fazendo. E eu acredito muito no incentivo à sustentabilidade. Acho que isso é uma coisa mais importante para as empresas começarem a falar, olha, consumidor, isso pode ser interessante para você. Então isso vira até inclusive um recado para os CEOs e para os CMOs. Parem de perder dinheiro com tráfego com Google e com rede social, que às vezes cada vez mais está mais caro e ninguém está aguentando mais receber propaganda. Muitas vezes você afasta o seu público-alvo de você, porque eu vou dar exemplos, né? Tem uma empresa que eu uso muito o YouTube, tem uma empresa que aparece para mim praticamente todas as vezes que eu abro um vídeo. E eu tô criando uma certa aversão, porque eu não aguento mais a música, eu não aguento mais a propaganda. Então, assim, é óbvio que tem que ter um trabalho de, né, reincidência, de aparecer muitas vezes para as pessoas. Isso é construção de marca. Mas Sim. você tem que ter um limite, você tem que saber fazer isso de um jeito sutil. Se você introduz a sua marca como uma marca que só vai aparecer obrigatoriamente para a pessoa poder consumir o conteúdo que ela quer produzir depois, você vai ser associado a isso, atrelado a preciso consumir isso daqui, ver essa marca para poder fazer o que eu quero depois, entendeu? Eu sempre acredito que assim, as pessoas querem consumir conteúdo e se você aparece ali no meio do vídeo e interrompe o interesse da pessoa, olha, recado para as marcas, a gente odeia quando vocês fazem isso, não é legal para o consumidor. E aí é legal porque eu penso assim, poxa, eu faço um convite para as empresas aqui fazerem assim, olha, pegue um percentual, seja pequeno, do seu orçamento de marketing e vamos fazer uma brincadeira que seria investir em campanhas gamificadas, né? Fazer com que o usuário seja recompensado por uma ação que pode ser sustentável, inclusive recomendo que seja sustentável, e ele vai fazer uma relação. Quanto mais eu tiver atividades sustentáveis, mais retorno eu vou ter, mais recompensas eu vou ter. E aí, Bernardo, levando para vocês da Aquatiza, eu sei que vocês tiveram uma experiência bem interessante de fazer essa relação, campanha, criatividade e recompensar o usuário por uma ação, né? Recentemente, inclusive, né? Sim, a gente, na verdade, tem duas ações muito legais que eu acho legal, que eu acho bom comentar. Uma delas foi com o Shopping Cidade de São Paulo. Sim. Essa não é tão recente, ela já é de 2024, né? A gente já está ali no fim desse ano. Mas o que a gente fez, né? Um shopping que fica na Avenida Paulista. Eles estavam promovendo um bocado de ações ali para o pessoal, para trazer o pessoal para dentro do shopping. Tinha uma sorveteria lá, Rolical. E aí as pessoas que se cadastrassem no QR Code da garrafa da campanha, elas ganhavam um sorvete grátis, né? Então a gente conseguia ali, com uma garrafa de água, conversar com a pessoa um pouquinho, gerar um conteúdo, porque nossas campanhas são filmadas também, para postar nas redes sociais, espalhar a ideia, né, do shopping estar distribuindo água de graça, e a pessoa ia até o shopping, trocava a garrafa, né, pelo sorvete. Então a gamificação, né, é uma coisa que a gente sugere muito para os nossos clientes, porque faz o engajamento crescer muito. Agora, se me permite, Mozart, tem uma outra campanha que eu acho muito legal falar para quem estiver assistindo. Sim. A gente uma vez foi contratado para a Raizen para promover um programa de jovens aprendizes e estagiários no interior de São Paulo, porque Legal. existia ali uma certa dificuldade de se inscrever, né, das pessoas que tinham perto de polos. E aí que vem a criatividade da Aquatiz, né? A gente não está aqui só para distribuir a água ali na rua, etc., falar com as pessoas e acabou. Não, a gente está aqui para sentar com o nosso cliente, entender o problema dele, entender a dor dele e trazer uma solução diferente toda vez para resolver esse problema específico. Nossas campanhas não são todas iguais, cada uma tem um objetivo. É óbvio que a base é a distribuição gratuita do produto, mas cada uma tem o seu objetivo. Então esse objetivo era trazer pessoas, né, a se inscreverem para o programa de afiliados. Então, o que a gente fez? Como é que a gente resolvia esse problema para a Raizen? A gente começou a mapear as faculdades que tinham na região das plantas, onde eles precisavam que a gente fosse, entrou em contato com essas faculdades e falou, olha, a gente é uma empresa de água grátis, a gente está promovendo isso daqui, a gente queria saber se a gente pode distribuir água de graça na sua faculdade, no seu campus e conversar com seus alunos. E todas as respostas foram positivas, a gente fez ação dentro das faculdades, a taxa de conversão, tanto dessa campanha quanto da campanha do shopping, foi altíssima. Eu não vou falar o número porque eu não tenho ele de cabeça aqui, mas foi muito alto.
E, e foi um sucesso, né? Porque a gente conseguiu fazer algo que você com um panfleto, que você com uma mídia digital não vai conseguir fazer, que é estar ali na frente das pessoas, do público-alvo da Raizen, que eram os estudantes ali naquele momento. Então, isso é uma ação que a gente tem muito orgulho, porque é isso, a gente vai trazer, vai entender, ouvir o problema do cliente e trazer uma solução que seja sutil, ligada, óbvio, à nossa maneira de atuar, mas sempre aperfeiçoada, moldada para ele. Cara, isso é sensacional, Bernardo. E eu falo assim, realmente para os diretores de marketing, isso não é um orçamento novo, isso não é uma grana que você vai ter que tirar do caixa, ela já está ali disponível, você tem que usar de forma inteligente, né? Sim. Recentemente eu escrevi uma matéria lá no portal da B4 falando sobre sustentabilidade da lucro e a gente fez um destaque para essa campanha específica, foi uma tenda da Coca-Cola chamada Tenda Sustentável. E a gente consegue perceber como que uma economia regenerativa faz sentido, inclusive conectaria muito bem com a Quatiz, né? Teve um evento, eles tiraram uma grana deles de Google para poder fazer ali uma espécie de tenda sustentável. Então todo mundo ali nesse evento ele era sugerido, recompensado que eles pegassem as latinhas, os seus lixinhos e levassem até os pontos de coleta. Esses pontos de coleta eles funcionavam basicamente para a galera fazer a reciclagem ali mesmo e eles se autopagavam. Então o orçamento de marketing também estava voltado para poder pagar esses catadores e pagar as pessoas e criar uma economia regenerativa. Só que aí que está o grande detalhe. As pessoas que entregavam nos pontos de coleta trocavam por latinhas de Coca-Cola e outros produtos que eles tinham ali. Essa é a forma de mostrar para as empresas que, olha, pode ser uma economia regenerativa, muito fácil, não só influenciadores, mas as pessoas falaram sobre essa campanha, impactou muito mais, posso até falar que viraliza muito mais do que compre Coca-Cola no Google porque é gostoso. Sim. Então eu acredito que essa é a forma que a gente deveria levar criatividade, propósito e sustentabilidade. Tá? Então eu acho que a minha reflexão aqui para o final, Bernardo, é que a gente tem oportunidade, poucas empresas estão sabendo atuar dessa nova forma de se comunicar e em vez de ficar dependendo de influenciador só para poder viralizar, traga um pouco mais de propósito, utilize o orçamento de forma inteligente, tá? Então eu acredito que esse é o caminho. E eu acho que complementando, tem que sair um pouco da mesmice, né? Acho que hoje em dia essa estratégia, principalmente, né, de conteúdo gravado, é tudo muito parecido, não tem alguém tentando fazer algo diferente, é sempre a mesma coisa, a propaganda de empresas de um certo ramo são as mesmas há anos, propaganda de empresas de certo ramo são empresas há anos, as mesmas há anos, então vamos fazer alguma coisa diferente, né? Não estou falando que, contrate a Quatiz, óbvio que a gente vai prestar um serviço muito bom para quem tiver interesse, mas assim, vamos pensar um pouco fora da casinha, vamos fazer com que a sua propaganda ela se destaque no meio das 250 outras que essa pessoa vai consumir no mesmo dia. Porque não existe uma pessoa acordar 7h30 da manhã, 7 horas da manhã e dormir às 11, meia-noite, e não consumir pelo menos ali 20, 30 propagandas diferentes quando você abre o Instagram, quando você abre o YouTube, quando você vai ver o jornal, etc. Todo lugar, né, tem propaganda. E as pessoas se incomodam. Então, vamos fazer isso com um pouco mais de criatividade, um pouco mais de alegria, um pouco mais de sutileza. Fica aqui a dica, né? As garrafas são lindas, totalmente personalizáveis, as latinhas, no caso, e as garrafas também. E a gente tem milhares de clientes satisfeitos aí com o nosso projeto. E eu sinto muito falta, Bernardo, sabe daquelas campanhas que eram legais de assistir, como da Bombril com a Bombiju? Cadê essas campanhas? Cadê essas marcas que são legais? E aí vocês têm a oportunidade de fazer uma coisa diferente, que é água é grátis, dar as coisas para as pessoas pode ser a nova forma de fazer marketing e que se conecta, né, com uma história que faz sentido. Então, Bernardo, brigadão, viu, pela sua participação. A Quatiz aí é um grande parceiro aí que pode ajudar vocês a iniciar o primeiro passo da jornada sustentável. É fácil, é simples, você pode entrar na plataforma, fazer a sua compensação e você já tem um parceiro aqui que pode te ensinar como fazer marketing de uma forma diferente. Gente, brigadão e até a próxima. Obrigado, Mozart, pelo convite, obrigado pela atenção de todos os espectadores, telespectadores, eu não sei a palavra exata. Obrigado pela oportunidade de apresentar o projeto meu e dos meus sócios. A gente trabalha muito para fazer isso crescer. Quem precisar, conte com a gente. Saiba que a gente tem uma equipe extremamente capaz e preparada para atender qualquer demanda. Valeu, gente. Até a próxima.